Boa noite a todos. Como é que está aí o áudio? Vamos entrando nesse momento aí tão especial e tão bacana de conversar sobre musculação. Então, seja bem-vinda a Dani Personal e a Dani Siqueira, né? Bem-vinda, treinador Pese, Fabiana Alcântara. Me dá uma confirmada se o som tá bom, tá bom? Carla, bem-vinda. Dayana, Edna. O som tá bom, turminha? Dá um retorninho pra mim. Legal, Edna, obrigado, viu? Renato Tavares, bem-vindo. Bruna Canuto, bem-vinda. Marcel, Beth, bem-vinda. Eric Suzuki, bem-vindo. Vamos lá, Fabiana Alcântara de novo. Renato Tavares, legal. Vamos chamar a turminha, né? Marcel de novo, Luísa Viana, bem-vinda. Legal, você tá aí. Vamos lá, vamos convidar as pessoas, vamos compartilhar hoje. Ontem nós tivemos um bate-papo bem legal, né? Se alguém esteve na live de ontem, nós falamos ontem sobre aspectos moleculares e fisiológicos na hipertrofia muscular. Na verdade, na síntese de proteína e também pensando na hipertrofia. Se alguém esteve ontem aí, dá um alô aí. Se você gostou, né? Foi muita coisa, né? A gente ficou até malucão aí ontem, mas é assim mesmo, né? E hoje a gente vai ter a presença, inusitada, fantástica, querida, do Valdemar Guimarães, que é uma das pessoas mais importantes aí, para quem é da geração da década de 70, 80, certamente Valdemar Guimarães é uma das colunas aí da musculação, do treinamento, não só pela sua história como treinador, mas também o quanto que ele é fascinado pela ciência do treinamento e também sobre o amor que ele tem na musculação. Obrigado, Tyson, obrigado, Carla, pelo retorno do som. E é isso aí, né? E hoje a gente vai ter esse bate-papo. Então, vamos aguardar ele com grande expectativa. O que eu peço para vocês é que vocês possam convidar as pessoas aí, né? É um momento legal para quem não conhece ainda a lenda viva chamada Valdemar Guimarães na musculação. Então acho que é um momento legal de vocês também conhecerem quem foi ele e qual é a visão dele de pessoas treinadas em musculação. Então, particularmente, eu gostaria que aqui tivéssemos pelo menos 1000 pessoas aí presentes nesse momento. Então, se cada um aí chamar 5, 10 pessoas, vai ser muito bacana, tá bom? Ju, obrigado pelo respeito. Vamos lá? Então, tentem convidar pelo menos umas 10, 15 pessoas aí. Valdemar Guimarães, ele acabou nos presenteando, né? Por esse momento, então é legal. Obrigado. Eu não sei se eu tô lindo ainda, Bisoto, mas Caião. Mas os seus olhos, desde a graduação, me olhavam com um olhar muito sensual. Se você me acha ainda lindo, obrigado, Caião. Espero que esteja bem. Vamos lá, vamos chamar as pessoas. Max, convida aí. Convida umas 30 pessoas. Kátia, mete bronca, mete o disparo aí e manda ver. Legal? Vamos lá, Michel Parente. Meu lado forever, bem-vinda. Rafaela, né? Vamos lá, Leila, na área, vamos embora, vamos meter bronca, vamos convidar, cada um convidando 15, 20 pessoas. Já vou chamar o meu querido Valdemar Guimarães. Então, desde já, obrigado pela presença de todos. É uma honra e uma satisfação enorme. De novo, né? Me doando a vocês e hoje tendo presente aí do Valdemar Guimarães, que certamente é fantástico. É uma pessoa que eu tenho um carinho enorme. Quem é da musculação, como eu falei, um pouco mais old school, certamente já leu todos os livros dele e eu fui um desses. Fui um desses, apaixonados pela leitura, anabolismo total e assim vai. Sou fascinado e é uma pessoa que para mim representa muito no esporte. Então vamos lá, tá bom? Vou convidá-lo. Deixa eu ver se ele está aqui na área. Olha que pessoa mais linda, por dentro e por fora.
Você sabe que... Deixa eu fazer as delongas primeiro, só para você chorar. Se é que sai uma lágrima desse olho aí, né? Bom, eu vou dizer para todo mundo agora aqui, abertamente, que eu sou apaixonado pelo teu trabalho há muitos anos. E assim, me enche de lágrima no olho e provavelmente venha chorar por isso, porque certamente a tua figura me representa muito, professor Valdemar, usando agora o termo professor com toda a eloquência possível. Porque eu conheci a musculação graças à sua vida. Então eu fui obeso durante a minha infância e em um certo momento eu fui apresentado à musculação e o meu treinador na época, ele chamava João de Paula, saudoso João de Paula, do Clube Ática aqui em São Paulo, um dos primeiros treinadores de bodybuilder e fisiculturismo. E ele me falou de você, e ele me apresentou as suas obras quando eu era um menino, e a musculação, ela me segue desde os 13, 14 anos, aonde eu tive o prazer, depois de estudar educação física, e me apaixonar mais ainda pelo treinamento de força e a musculação. Então, assim, eu quero agradecer hoje, assim, olho no olho, a gente já teve a oportunidade de algumas vezes se encontrar em congresso, mas agora, assim, para mais de 100 mil pessoas aí que nos assistem, depois certamente vão assistir esse vídeo, eu sou muito grato por Deus ter escolhido Valdemar Guimarães na educação física, na musculação, e certamente você é uma das pessoas mais autênticas que eu conheci na educação física. Transparente e verdadeiro no que você pensa, no que você... é o teu jeito de ser. Isso é fascinante. Eu costumo dizer que pessoas verdadeiras, elas se mostram. Da cultura grega, né? A gente chama isso de tirar a máscara, que é conhecida pelo termo hipocrisia. Literalmente, Valdemar Guimarães não tem máscaras. Ele é isso daí e eu fico muito feliz por isso. Então, Valdemar, obrigado por fazer parte da minha vida, obrigado por fazer parte da minha história, obrigado por fazer parte da minha inspiração diária também de estudar artigos, entender um pouco de como agora relacionar isso no mundo da vivência prática. E eu só tenho a agradecer. Deus te abençoe muito. Obrigado pela oportunidade, assim, que para mim é um presente de 2020 aí. Seja bem-vindo. E a gente vai bater um papo. Muito obrigado pelo convite, meu amigo. Posso chamá-lo de amigo. Nos vimos poucas vezes, mas eu desenvolvi um carinho... Vê se o seu áudio, vê se o seu áudio tá ruim, professor. Ou é o meu que tá ruim? O meu áudio está... Não sei, as pessoas podem dizer isso para você. O áudio do professor Valdemar, como é que está, turminha? Ou é só o meu que está baixo? O meu áudio está ok para os senhores? O áudio está ótimo, segundo talvez seja o seu... É isso aqui. Eu vou tirar. Pronto, melhorou. Eu não gosto, sempre atrapalha mais do que ajuda. Pois então, acompanho também o seu trabalho, a sua forma de se expressar e esse caráter tão simples e tão humano que você demonstra aí pelas redes sociais e no exercício do seu trabalho. Sem dúvida nenhuma, uma pessoa abençoada. E daí vem o meu grande respeito por você, viu, Léo? Obrigado. Por esse caráter abençoado que você apresenta e o espírito sempre em busca do conhecimento e da grandeza, né? Eu só tenho uma ressalva a dizer que, com relação ao conhecimento antigo, lá da nossa antiga Grécia, né? Quando nós falamos de retirar a máscara, na minha concepção, toda vez que você retira a máscara, sempre existe outra por baixo. Perfeito. Só não haverá máscaras quando nós, Deus, formos. Ou seja, talvez isso nunca venha a ocorrer, né? Quem somos nós para nos compararmos a Deus? As pessoas iluminadas, os Budas, né? Jesus, Maharishi e tantos outros, são pessoas que tinham possivelmente muito poucas máscaras. Se é que
possuíam máscaras, né? Agora, eu acredito que a nossa profunda missão é justamente essa, é procurar tirá-las tanto o quanto pudermos, para desfrutarmos da grandeza do universo, porque se não fizermos isso, não estaremos colaborando no exercício da nossa profissão e no ambiente social no qual nós vivemos. Ou seja, acredito que esta seja justamente a nossa missão, que é conhecermos a nós mesmos, né? Grafado lá no oráculo de Delfos, né? Temet nos, conheça a si próprio. Ou seja, a tarefa mais árdua de todos nós, seres humanos. Agora, nós, como educadores, né? Eu gosto muito desse título, professor de educação física, né? Nós temos essa tarefa, né? Essa importante tarefa, que é colaborar com a educação das pessoas, antes de mais nada, dizendo para elas aquilo que nós sabemos, sem delongas. Nós temos a obrigação de passar para frente aquilo que nós aprendemos. Aí surgem os meus livros, não é? Eu me senti na obrigação de passar para frente aquilo que eu sabia, aquilo que eu armazenei ao longo de anos de treinamento na Inglaterra. E acredito que esta obrigação, como uma obrigação humana, milenar, e uma obrigação que se processa em todo o reino animal, porque se formos retratar dos mamíferos terrestres e outros animais, todos estão ali para passar para frente para os seus filhos aquilo que eles sabem. Exceto os dinossauros, as tartarugas, que eles começam do zero a partir do momento em que ele quebra o ovo, eles são abandonados pela mãe. Mas nós não somos tartarugas e nem dinossauros. Nós necessitamos de um longo período de educação, de atenção dos pais, da família, tantas vezes esquecidas nos dias de hoje, aonde reina a famosa realidade líquida lá do filósofo Bauman, né? Aonde nada parece que hoje em dia esteja aí para permanecer, que os valores são fortuitos, não é? Então nós temos que colaborar com as pessoas para que eles resgatem os nossos alunos, os nossos seguidores, e eu acho que você faz nas entrelinhas isso muito bem, mesmo porque você vem de uma formação espiritual, né? E nós temos esse dever de passar para frente aquilo que nós sabemos, é muito importante, e não apenas quando você é bem pago para isso. E o que é pior, muitas vezes, Léo, às vezes, mesmo quando a pessoa é bem paga, ela não passa para frente aquilo que ela sabe. Eu vim para o Brasil com esse intuito, de passar para frente tudo aquilo que eu sabia. Porque assim o meu pai me ensinou, e era assim que nós vivíamos no interior da Temple Gym, lá na Inglaterra, onde fofoca não rolava, raramente se fala sobre a vida de outra pessoa quando ela não está presente. Nós sentávamos em volta de uma mesinha após o treino e conversávamos sobre treino, sobre dieta, sobre ergogênicos, conversávamos sobre o sexo oposto e coisas típicas de seres humanos que não estão preocupados em azarar a vida dos outros, mas estão preocupados em trocar informações para poderem crescer. Então essa foi a minha formação. Quando eu vim para cá, eu vim com esta intenção e venho procurando fazer isso até hoje, nas palestras, nos livros. Por quê? Esta é a minha colaboração. Como grandes amigos nossos e professores também promovem as suas próprias colaborações. O somatório de todas essas colaborações é que perfazem a cultura. Não é? A cultura não é aquilo que eu sei, ou que o Léo sabe. A cultura é o somatório
daquilo que todos nós sabemos. E se nós desejarmos uma humanidade progressista, se a gente desejar a evolução, então nós temos que colaborar desta forma. Às vezes as pessoas, Léo, elas têm receio de passar para frente aquilo que elas sabem. Ah, eu vou passar o que eu sei, então aquele meu segredinho, né? Eu não serei mais dominador do mesmo. Eu não terei mais como chamar a atenção, despertar o interesse das pessoas. Isso é um grande erro. Isso é um erro crasso. É um erro simplório de matemática por falta de desenvolvimento do pensamento filosófico, não é? As pessoas vivem um mundinho cartesiano. Nós, no entanto, vivemos em 4 dimensões. As dimensões espaciais, mais a dimensão do tempo, né? Se nós não gozarmos dessas dimensões de forma plena, realmente nós vamos permanecer satisfeitos com o pouco que nós sabemos. Quando, na verdade, quanto mais você passa para frente a informação, mais você libera o HDzinho do seu cérebro para que você aprenda mais. O conhecimento é cíclico e interminável. Então, nós temos uma capacidade ilimitada de armazenar informações boas. Por isso que eu também acho muito importante, né, não ficar enchendo a cabeça de caraminhola, de coisas desnecessárias, permanecendo tanto tempo nas redes sociais ou de posse de um celular, consultando a vida dos outros, coisa que não vai fazer diferença nenhuma para a sua vida. Então, vamos buscar utilizar muito bem o nosso tempo, porque, na verdade, o nosso tempo de vida ele já é muito curto. Nós não percebemos isso, mas é o span de vida, é a flecha do tempo. Quando você menos percebe, já está de barbinha branca, né, Léo? Oi. Se eu deixar crescer, eu virei o Papai Noel. Praticamente, eu posso fazer o papai de Papai Noel. Então é isso, né? Tudo passa muito rápido e nós temos que usar bem o nosso tempo. Fazendo o quê? O bem. Perfeito, perfeito. Obrigado pela introdução. Certamente nos abrilhantou aí com quem é o nosso jeito de pensar. Que às vezes as pessoas elas não conhecem o Valdemar Guimarães como pensador. E eu sempre falo, nossa, é muito bom conversar com você quando assim as coisas nos permitem. Posto isso, vamos perguntar logo de cara que o tema eu acho muito legal e certamente você é uma das pessoas que tem mais propriedade para trazer o que você tem de interpretações, de práticas. Afinal, Valdemar Guimarães, o que é ser treinado na musculação? O que você pode identificar ao longo da tua trajetória? Você fala, Léo, puxa, um cara treinado na musculação, eu creio que é quando ele tem a plena autonomia e percepções de estímulos. Ou, não, Léo, eu acho que além disso, ele também envolve padrões de movimento com excelência. Quem é o sujeito treinado? E por que que muitas pessoas que se acham treinados, quando passam pelo olhar técnico de Valdemar Guimarães, você fala, puxa, esse cara é um bom praticante de musculação, mas ele ainda não é um cara treinado em musculação. E eu gostaria que você colocasse aí a maneira que lhe convém. Toda hora, ou a todo momento, em todas as questões relacionadas à vida. Isso não serve só para o treinamento. Toda vez que você se considerar um expert em alguma coisa, acho bom que você mude de profissão ou mude de atividade. Um expert é uma pessoa que sabe muito a respeito de praticamente nada. Um aprendiz é uma pessoa aberta para estar sempre aprendendo, absorvendo novos conhecimentos, com um mundo à sua frente. Ou seja, comporte-se sempre como um eterno aprendiz. Se você se achar um expert, mude de atividade. Vá buscar outra coisa que estimule o seu pensamento, que estimule o seu físico, que estimule a sua neuropropriocepção, a sua sinestesia. Você necessita disso.
mudar de estímulos, buscar algo novo. Saia da musculação, vai fazer uma luta. Saia da luta, vai escalar montanhas. Então é por aí. Nós temos que estar sempre em movimento. Nós temos que estar em movimento. Na musculação, não há dia em que eu não aprenda algo novo. Hoje eu estava estudando com a minha esposa, que faz essa pós-graduação em biomecânica lá da Unip. Eu estava estudando trigonometria com ela. Trigonometria todos nós devemos saber, não é? Porque é um ensino básico do colegial e as pessoas se esquecem ou nem prestaram atenção, nem sabem que existe a trigonometria e às vezes quer falar sobre biomecânica. Não é? Não há como você falar sobre biomecânica se você não souber o que mecânica é, o que é trigonometria e física tridimensional. Porque você se desloca no espaço-tempo e não em um plano cartesiano. Não é? Então você tem que estar sempre buscando algo novo. Então comporte-se sempre como um aprendiz. Não é? Ontem eu tive a satisfação de passar um treino para o Dudu Harushi. Ele é físico, ele é mestre em física e agora se formou também em nutrição. Ele veio aqui treinar comigo. Foi sensacional, uma pessoa brilhante, com os olhos assim, vívidos, pronto para aprender novas coisas. Acredito que alguma coisa ou outra ele deve ter aprendido. Né? Da mesma forma com que eu também aprendi com ele. Ou seja, se você vai buscar um treinador, como é que você deve se comportar? É mais ou menos como se você contratasse um professor para lhe ensinar francês, porque você vai viajar daqui 2 meses para Paris e está a fim de aprender francês. Então, durante aqueles 2 meses que você vai ter dessa aula particular com aquele professor de francês, você busque, esteja aberto para colher o máximo possível de informação. E o professor de francês tem que fazer jus ao seu honorário e ensinar da melhor forma aquilo para o qual ele está sendo pago. Então, comportar-se adequadamente a fim de que você consiga absorver. Se você entrar com preconcepções, e eu vejo isso muito hoje em dia, treinadores que se autodenominam de personal, né, agindo como se fossem empregados do treinado, daquele chamado aluno de personal. Acho que tem um termo horrível, mas é como se fala por aí. Aquele aluno de personal, ele é que escolhe os exercícios. Então, para que pagar para alguém se você não está preparado para ouvir, se você não está preparado para obedecer ordens? No exercício da minha profissão, sou eu que mando e é você que obedece. Eu não dou prerrogativa. Eu honro os meus diplomas que aqui estão. Eu tenho que honrar os meus diplomas. Então sou eu que mando. E o atleta, o aluno é que obedece. Se ele não estiver preparado para isso, então ele cai fora ou vai buscar alguém que seja um bababá para ele. Por isso que eu digo que personal é marca de papel higiênico. Eu inventei isso há anos atrás. E papel higiênico usa-se para limpar a bunda das pessoas. E eu não limpo a bunda de ninguém. Eu me comporto como treinador. Para quem? Não importa se é um atleta de vale tudo. Outro dia o Vanderlei Silva esteve aqui comigo. Na semana que vem ele deve estar novamente, vai se preparar aí para a luta com o Belfort. E é maravilhoso você treinar atletas desse nível, porque você fala uma vez só. E o cara te obedece. Uma vez só. Pule. A única pergunta, que altura, mestre? Essa é a seriedade do trabalho. A mesma seriedade que eu utilizo para treinar pessoas que vêm treinar comigo para a manutenção da saúde. A seriedade é a mesma, só que de uma forma desescalonada. Eu não posso gritar com a tia Cotinha. Eu já treinei senhoras que dependiam de psicotrópicos.
Chegava na academia, a primeira coisa que ela pedia era para abaixar o som. Eu falei, não vou abaixar o som. E se você pedir de novo, eu vou aumentar o som. Não apenas como uma grosseria, porque depois eu explicava. Entenda que essas músicas de batidas fortes estimulam o seu córtex pré-motor. Isso é neurociência pura, não compreendida pelas pessoas. É o que há da arte marcial. É o que há da arte marcial. É o arremesso do atleta de atletismo. Não é? Então, o som estimula. Esta senhora, que se tornou uma grande amiga minha e que se treinou comigo anos a fio, Léo, em 3 meses, ela tinha parado de fumar, ela fumava 2 carteiras de cigarro por dia e diminuíra substancialmente o consumo de benzodiazepínicos. Tá? Fundamentado em treino intenso, adaptado às condições dela. Não é o mesmo treino que faz o Yates ou que faz o Murilo Ninja. Não é? A treino intenso para ela. Hoje em dia, individualidade, tudo é individualidade. Pegaram na palavra da individualidade, mas nem sabem exatamente o que individualidade é. Agora, da onde é que vem essa integralização do indivíduo na sua capacidade de mergulhar no treino junto com o treinador? Se você vai mergulhar no treino, você deve mergulhar junto com aquela pessoa. Ela tem que mergulhar junto com você. Se você está ali para conversar, né, não deixa de ser também uma importante variável trabalhada por nós professores. Porque existem pessoas que vêm angustiadas, elas necessitam conversar. O que eu falo? Vamos treinar e depois nós batemos um papo. Ou eu converso um pouquinho antes, para não perder a intensidade do treino. Porque aquilo que nós fazemos não é exatamente o que o psicólogo faz, que faz o padre ou o pastor. Nós prescrevemos exercício físico. E o próprio exercício físico realizado com intensidade é que vai liberar as catecolaminas. Adrenalina, noradrenalina, serotonina. É isso que precisa, e é exatamente essas moléculas que vão substituir as moléculas artificiais dos psicotrópicos, dos benzodiazepínicos. Então, este é o nosso tratamento. Este é o nosso tratamento. Então, você tem que conversar com aquela pessoa e explicar isto para ela. E não fazer as vezes de um psicólogo, de uma pessoa religiosa que também estudou para isto. Esteve lá anos lá no seminário, fez os cursos, se interiorizou para tal. O psicólogo ficou anos na faculdade, se pós-graduou. Então, não queira fazer o trabalho dessas pessoas. Se você está sendo pago para fazer o treinamento físico, mergulhe no treino e não na conversa e na fofoca. Porque normalmente gastam tempo para falar sobre a vida dos outros. Nós estamos numa época de pandemia, onde a maior parte das academias não estão funcionando. É um momento ótimo para nós desenvolvermos aquilo que eu chamo de autoconsciência. A autoconsciência é a consciência da consciência. Então, como que o treinador e o treinado devem se comportar? Eles devem estar autoconscientes. E o que é essa autoconsciência? Quanto mais informações você tiver, quanto mais focado você estiver, mais autoconsciente você também estará. Por exemplo, ao realizar uma rosca direta, pense no bíceps, que vai crescer mais o seu bíceps. Você tem que pensar em todo o contexto para que aquele movimento seja um movimento apropriado no que se refere à mecânica do seu corpo, não comparado à mecânica do corpo de outra pessoa. Então, quando você estiver
autoconsciente, você saberá que ao realizar uma rosca direta, você está realizando a flexão e extensão da articulação do seu cotovelo, que ali você está movimentando uma articulação de terceira classe, não é? Você sabe que ali é onde tem origem, inserção muscular, que ao realizar esse movimento existe o entrelaçamento de partículas de actina, miosina, troponina, tropomiosina, todos aqueles processos químicos que denotam o movimento muscular por percussão de trifosfato de adenosina, presença de glicogênio, íons de hidrogênio, blá, 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 que essas moléculas são perfeitas por partículas de prótons, elétrons e nêutrons, até partículas invisíveis, que eu chamo de pensantrons, que é o seu próprio pensamento, que dentro desse ciclo de movimentos, você deverá, então, estar realizando um movimento eficiente, no nosso caso, utilizando aceleração compensatória, e realizando aqueles movimentos com a maior intensidade possível em um movimento devidamente controlado. Então, a partir daí, você aprimora a sua autoconsciência. Você estará mais autoconsciente ainda se você souber que você deve fazer uma refeição anterior ao seu treino, composta com aqueles seguintes macronutrientes. Você estará mais autoconsciente ainda se você preencher um diário de treino dentro de um quadro passível de periodização, ao longo de um determinado período de tempo, programado anteriormente para você. Só assim é que você saberá para onde você está indo. Não há nada pior, Léo, do que uma pessoa que não sabe para onde vai. Para uma pessoa que não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. É o romance de Lewis Carroll. É a principal lição de País, Alice no País das Maravilhas, né? Eu uso muito esse exemplo, porque você tem que saber para onde você vai. Então, quanto mais informações você tiver, quanto mais focado você tiver, mais autoconsciente você será. E quanto mais autoconsciente você e o seu treinador forem, melhores e mais controlados serão os seus resultados. Sensacional, sensacional. O pessoal aí tá fascinado pelas suas palavras aí. Eu só tenho a agradecer. Vou te fazer uma outra colocação e aí você também aborda da maneira que lhe for conveniente. Da onde surgiu a expressão fecha a cara e treina? Qual o contexto? Que é uma pergunta que certamente já fizeram para você, mas eu nunca o fiz. E eu gostaria de saber, e se você ainda aplica a mesma expressão, ainda hoje, da onde ela veio e o que ela mudou hoje para você? Ô, Léo, eu venho de uma família de militares. O meu avô materno, ele esteve nas duas grandes guerras mundiais, na Primeira e na Segunda Grande Guerra. O meu avô paterno foi oficial de engenharia do Exército Brasileiro. Meu pai teve essa educação, minha mãe também, mas nenhum dos dois foi militar. Eu tive uma grande escola também, quando era garoto, que eu fui escoteiro. Escotismo lá de Baden-Powell. Né? Aí eu resolvi ser militar. Enfrentei vários desafios, porque eu fui um natimorto, praticamente. Eu nasci com uma série de problemas de saúde, que os tenho até hoje. Né? Até as pessoas que me acompanham sabem que alguns anos atrás, 3 anos atrás, eu fiz uma cirurgia cardíaca. Né? Foi exatamente o que me tirou do Exército Brasileiro. Enfim, eu tive um passado militar. E lá no Exército, né, quando o militar está em forma e algum militar em forma dá uma risada ou emite um grunhido inapropriado, o oficial, o comandante, diz: fecha a cara, ô militar. O cara fecha a cara e fica sério.
Porque com peso você não brinca. Tem pessoas que brincam com isso. Né? Não dá para brincar com uma barra de agachamento com 280 quilos nas suas costas. Não dá para brincar com uma barra de supino com 220 quilos. Quando você não vai realizar uma repetição, às vezes, uma série de repetições. Então você tem que estar sério e concentrado. Então é daí que vem essa expressão. Fecha a cara e treina o animal. Tá? Quando eu falo animal, é um elogio para vocês, tá? Porque eu gosto muito dos animais. Eu gosto dos irmãozinhos, né? Eu amo os animais. Eu tenho uma paixão por eles. Eu tenho paixão por bicho. Então, quando eu falo animal, né? Para mim é um elogio. Tem gente que... Tem seres humanos que se acham o primeiro e último biscoito do pacote, né? Gosto de uma arrogância muito grande, não gosto de ser chamado de animal. Né? Então, aí começam os problemas, né? O racismo, né? Esse tipo de coisa nojenta que a gente vê por aí. Né? Pessoas maltratando animais na rua, chutando gato, cachorro, né? Então, realmente, é trágico isso. Eu fico muito triste de ver essas coisas, né? Então, quando eu chamo de animal, eu falo, fecha a cara, animal. Né? Para mim, é para alertar a pessoa, para despertar os nossos instintos naturais. Nós perdemos os nossos instintos naturais nos últimos poucos anos de nossa evolução. É por isso que tem gente insistindo em contar a série repetição. Isso, na minha concepção, é ridículo. Só para o pessoal entender, me interrompendo com toda a educação, uma das maneiras da identidade de metodologia do Valdemar Guimarães, para aqueles que não o conhecem, um dos pontos fortes é isso, que eu acho fascinante. Você trabalha pela não contagem, você trabalha por percepção, pelo esforço propriamente dito. Isso é muito legal, porque tira aquela coisa aritmética, presa, limitante. Fala um pouquinho sobre isso, para as pessoas entenderem que não é que você está desrespeitando o que é repetição, não é nada disso. Só para eles entenderem o que é essa proposta de prática da intervenção. Na verdade, nós só começamos a utilizar os números há muito pouco tempo atrás. A contagem numérica, ela não tem mais do que 6.000 anos na nossa história. Pouco mais do que 5.000 anos. Numa história contada em milhões de anos. Nós conquistamos um planeta inteiro, pelo menos boa parte do planeta, sem saber contar. A contagem, ela iniciou-se na Suméria, lá entre o rio Tigres e Eufrates, né? Com a escrita cuneiforme e com o advento da pecuária e da agricultura, para contar o rebanho. Né? E evoluímos para os algarismos romanos, os indo-arábicos, que é o que nós utilizamos hoje, a criação do zero. Sem os números, não existiria ciência. Sem os números, não haveria o acúmulo e a linguagem escrita, não haveria forma de acumularmos a cultura e o saber. Não é? Nós não estaríamos falando por esse celular agora. Muitas pesquisas na nossa área também não seriam possíveis. Pesquisas controladas em laboratório. Agora, quando você vai para a academia de ginástica treinar, não há lógica alguma em contar séries de repetições. Porque cada dia é um dia, cada treino é um treino. Nós somos intervenientes de uma série de fatores. Temperatura ambiente, fatores emocionais, ou seja, nós utilizamos a percepção subjetiva do esforço. Se você delimita um número, mesmo que seja lábil, uma série de 8 a 12 repetições. De repente, naquele dia, você poderia fazer 15 ou 20, mas como na sua mente ficou, nas 12 você para. Ou você não poderia nem sequer chegar na 8ª, e acaba se torcendo inteiro e chegando na tal da 8ª. Isso aí foi uma ideia muito mal pensada por Delorme e Watkins na década de 1940. Foi ele que criou essa história de 3 séries de 10. Tem toda a história, década de 40, época da Segunda Grande Guerra Mundial.
E isso ficou no reflexo das pessoas até hoje, mesmo que se dê uma labialidade nesta numeração, mas ela não tem lógica. Basta você resgatar o seu natural instinto, porque a contagem numérica ela não nos é natural. A contagem da evolução da nossa espécie, caso você não seja um criacionista, se você entender um pouco de paleantropologia e genética, nós vamos retroagir lá pela planície de Turkana, na África, há cerca de 3,6 milhões de anos. Leia-se Lucy, Australopithecus afarensis. Então nós temos um período evolucional gigantesco, com todo respeito aos companheiros que são criacionistas. Mas mesmo assim o retrocesso aí é 5 mil anos. Não é? Ou seja, essa contagem para nós ela é muito recente. Tanto é verdade que vários estudos em neurociência demonstram que se você, mesmo que você trabalhe com números o tempo inteiro, que você seja um contador de um escritório de contabilidade, se pegarem você e o afastar da contagem numérica e te isolar numa ilha, em poucas semanas você perde a habilidade de fazer cálculos de cabeça. Outro exemplo para vocês. Alguém que tenha criança, que tenha filhos pequenos, ou que observe crianças e criancinhas pequenas, né? Alguma criancinha, a ela é dito quantas vezes que ela tem que subir e descer um escorregador no parque? Quando ela está cansada, ela para. Acabou. E quando ela está com fome, é que ela vai pedir a comida para o responsável, lá para o pai ou para a mãe. Não antes disso. A não ser que ela tenha copiado já, e infelizmente, hábitos deletérios alimentares, porque as crianças copiam o hábito dos pais. Então a criança, a ela não é dada um shake pré, intra e pós-brincadeira. Ela come quando ela está com fome. Então, o que nós fazemos é resgatar os instintos naturais e fazer você vencer limites. Ai, doeu, parou. Vai lá na farmácia comprar paracetamol comigo, não. Tu vai além, o animal. Você vai dar um passo além. Eu te garanto isso. Eu te garanto isso. Com segurança. Ah, o treinamento para o professor é maluco. Se fosse maluco, teria uma renca de pessoas lesionadas atrás de mim. Em 30 anos treinando atletas radicais, eu não tenho nenhum histórico de lesão. Zero. Treinamento desafiador. Sabe naquela situação em que você se comporta como um aprendiz? Então é isso. Ou seja, se você é um navegador preparado para descobrir um novo mundo, como os portugueses que saíram lá da Torre de Belém em suas pequenas naus e atravessaram o oceano, né, e chegaram até nós, eles tinham bravura e vontade de dar um passo no desconhecido e de descobrir algo novo em suas vidas e fazer a diferença. Mas eles não eram tolos. Nós não somos tolos. Eles entravam numa nau para atravessar o mar, mas eles sabiam utilizar um astrolábio e ler as estrelas. Se chegasse em um determinado momento de seu percurso e tivesse acabado 50% ou mais de seus mantimentos, eles voltariam para o local de origem, porque eles não eram tolos. Ou seja, nós preconizamos treino intenso, quem vê meus vídeos sabe disso, leg press com muita sobrecarga, leg press com mais de meia tonelada. O pessoal quer treinar panturrilha, aí, usar metodologiazinha de panturrilha. Quer crescer a panturrilha, coloca carga. É por isso que lá na Temple Gym, a máquina de panturrilha está lá grafado, é só ir lá e ver. 1.000 libras, que é igual a cerca de 500 quilos. Não é? Porque é assim que a sua panturrilha vai crescer. Ai, estou com medo, vai me lesionar. Então a pessoa já entra
com essas chamadas crenças limitantes que o coach adora usar, né? Ele já entra amedrontado. É o nocebo. Tem um placebo, é um efeito nocebo. Ou nocebo em inglês, né? Então a pessoa já entra com essa concepção, ele já entra derrotado no treino. Resultado, a nossa musculação tradicional se transformou no treino da boneca Barbie. E as pessoas querem milagres. Resultado, Léo, o pessoal ficou tão de saco cheio de tanta babaquice que criaram na musculação que foram para os boxes de treinamento. É lógico, lá o treinamento é desafiante. Ninguém vai para o boxe lá com o celular na mão. Aluno meu não treina com o celular na mão, não. Zero oportunidade, chance zero. Não é? O treino é um mergulho. Depois você... A não ser, é lógico, tem exceção, né? O Nestor, que é médico, anestesia, está de plantão, ele está com o celular, pô. É a vida das pessoas, né? Às vezes ele está ali esperando uma chamada, né? Então tem as exceções, é lógico, né? Você não pode levar tudo a ferro e fogo. E esse é um grande problema. Agora eu gostaria de saber a sua opinião, meu amigo. Nós somos numa época de extremos, olha. Ou a hipertrofia sarcoplasmática ou a fibrilar. Entendeu? Ou é fibra branca ou é fibra vermelha, oxidativa glicolítica, né? Ou é parte direita ou é de esquerda. Então nós criamos uma súcia de indivíduos que não conseguem enxergar o equilíbrio nas coisas. Meu Deus, onde é que nós vamos parar? Cadê o equilíbrio nas coisas? Nós temos que buscar o equilíbrio nas coisas. Eu disse, as pessoas se cansaram das mazelas dos partidos de esquerda, de tanta corrupção. Aí todo mundo olhou lá para o extremo direito. Eu já falei isso há tempos atrás. Isso também não vai dar certo, cara. O que dá certo é o equilíbrio. É o equilíbrio na sua vida. É fácil você ser radical. É fácil. O difícil é você buscar o equilíbrio. Qual é a sua visão sobre isso, Léo? Eu acho que o que você colocou, para mim, ela me conforta. Porque quando eu penso nessa relação da musculação e principalmente dessa busca do entendimento do que é treinar musculação, ela conforta a gente que gosta do treinamento. Por que eu digo isso? Porque me abre a mente dizer que sujeito treinado, de fato, não é o tempo de academia. Mas sujeito treinado, ele pode ser muito bem, na minha concepção, ouvindo você, um menino que está 1 mês, 2 meses, 3 meses, que naquele momento ele tem a concepção que ele está em treinamento. Então ele passa a ser um menino treinado. Obviamente que ele vai ter muitos caminhos ainda para amadurecimento, mas ele entendeu a seriedade do compromisso que ele está tendo. Então, qual é o papel que eu vejo aí do treinador? Ele mediar isso muito bem. Então, eu acho que a tua fala, ela é um confronto hoje direto da nossa postura enquanto professores de educação física nas nossas salas de musculação, porque o tema é musculação. E a gente perdeu algo que você mencionou muito bem no início, o papel de ser professor, o papel de ser treinador. E nós passamos a ser marionete do outro e marionete de um sistema mercadológico chamado negócio academia. E perdemos a nossa autonomia, a nossa independência também. Agora, por que eu fico feliz? Porque eu acho que esse tipo de abertura que a gente está tendo, por isso que eu tentei de tudo ter essa live, é mostrar que esse é um caminho ainda viável. É um caminho que você não vai perder cliente, você não vai perder atleta, mas, na verdade, você assume uma postura sua enquanto profissional. Algo que a gente perdeu. A maneira que vai tratar em relação à intervenção, seja pelo número de repetições, ou seja pela fase de percepções durante o tempo sob tensão, sendo submáximo, máximo ou supramáximo em relação à fadiga, é uma postura que é legal, eu acho que eu falo para todo mundo. Como eu gostaria que tivessem mais Valdemar Guimarães. Por quê? Porque você criou uma metodologia
que é uma identidade da maneira que você enxerga. E, literalmente, você buscou esse equilíbrio na tua prática, que eu já conheço há pelo menos há 25 anos. Então, o que eu estou querendo dizer? Eu estou querendo dizer que nós mesmos não criamos ainda uma possibilidade de metodologia. Mas por que a gente não criou? Porque nós somos ainda uma comunidade da educação física do Ctrl+C, Ctrl+V. Nós copiamos e reproduzimos sem entendimento. E o que é pior, né? Acho que você percebeu que os não formados em educação física muitas vezes fazem um papel melhor do que os próprios profissionais de educação física no campo prático. E aí ficamos bravos. Pô, mas a pessoa nem formada é, como que ela faz isso? Só que a gente também não se coloca naquela postura. Vamos tentar analisar um contexto crítico para poder ver aonde chegou e como é que está hoje, o que a gente pode fazer. Então, eu acho que é bem isso. Sujeito treinado, na minha concepção, é o que ele entende, de fato, das percepções. E que ele mantém ainda um bom padrão de movimento diante dessas percepções. Seja numa consideração de percepção, pode ser escalonada, numérica ou apenas falada, mas que ele mantém ainda a qualidade do movimento. Seja numa percepção que permita maior tempo sob tensão, mas você, como treinador, sabe que aquele momento não é de fazer mais números de movimentos em si, ou ele vai no processo de exaustão, de intensificação total. Mas ele entende o que ele está fazendo. Esse nível de maturidade é o que nós temos que levar às pessoas. E a gente não permite o que você comentou. A gente freia antes da hora. Algo que o menino, às vezes, ou a menina tem um potencial enorme para ir mais, mas ela se vê limitada. E quando você vê esse ponto de limitação, que é o que você colocou muito bem, é um ponto de limitação que nós mesmos criamos, por não trazer os desafios de superação. Eu acho que é isso. Eu corroboro com a sua colocação e eu acho que a gente tem muito a aprender ainda na nossa postura. Mas é tempo agora de reflexões, porque o mundo é outro, como sempre, né? E agora a gente vai ter uma nova maneira de encarar nossa também ações práticas, né? De uma nova maneira também que o mercado vai nos abraçar novamente após a abertura das academias. Ô, Léo, eu enxergo esse quadro da seguinte forma, particularmente em um país como o nosso. Né? Nós vivemos aí durante algumas décadas com um tipo de estímulo a nível governamental onde as pessoas são tratadas de forma paternalizada. Quando o indivíduo chega na academia de ginástica, ele deseja que esse sistema continue. Só que paternalizando as pessoas, você nunca vai conseguir resultados expressivos fazendo aquilo que ela acha que deve ser feita e a pessoa cheia de dedos no que se refere à obediência, ao cumprimento de tarefas. Porque você, como professor, está ali para bem orientar e, de acordo com o processo progressivo evolucional, estimular o indivíduo cada vez a treinar com mais e mais intensidade dentro de um programa devidamente periodizado. Porque se você não tiver esse programa devidamente periodizado, você também estará fadado, principalmente, à estagnação e aos sintomas de sobretreinamento. Agora, muitas vezes as pessoas, ao longo dos anos, vieram reclamar e perguntar: mas aquele sujeito nem formado não é. Olha o que aquele outro professor está prescrevendo e fazendo. Então, para isto, eu digo que eu sou cego. Eu não estou preocupado com o que os outros estão fazendo. Eu estou preocupado com aquilo que eu estou entregando. E quando as pessoas me procuram para uma assessoria, para uma opinião, eu darei aí, então, a opinião sincera a respeito daquele assunto, de acordo com o meu ponto de vista. O problema do brasileiro, um dos problemas nacionais, é se preocupar muito com aquilo que os outros estão fazendo. Não é?
muitas pessoas estão preocupadas com o aspecto legal. Ah, quem pode ou quem não pode fazer isso? Agora, antes de poder ou não poder, na minha opinião, o que mais importa é quem sabe. É quem sabe. Você sabe. Você sabe o que é intensidade? Provavelmente você não sabe nem sequer definir o que intensidade é. Então, antes de criticar as outras pessoas e reclamar, se olhe no espelho e olhe para você mesmo. Faça uma introspecção a fim de que você consiga ter uma visão clara sobre você mesmo, ao invés de sentar em cima do seu rabo e apontar para outras pessoas. Além do que, o Léo acabou de falar aqui, e eu respeito muito isso. Não existe só um caminho para você chegar a Roma. Vários caminhos te levam a Roma. Eu tenho um caminho, o Léo tem um outro caminho e a professora lá tem um terceiro caminho. Esses caminhos devem ser respeitados antes de mais nada. Ah, qual que é o melhor caminho? O melhor caminho é o caminho que você conhece, não que o outro conhece. E você vai aprimorando o seu próprio caminho com o passar do tempo, com as suas experiências, com a experimentação, com o erro e com os seus estudos. Agora, não adianta você ficar só sentado dentro desta atividade, sentado numa cadeirinha, fazendo cursos e lendo livros, porque a nossa atividade é uma atividade de eminência prática. Você tem que sentir na pele, meu amigo. O estudo, a base, a anatomia, a fisiologia, a química, é a base de tudo isso. A psicologia, as ciências do pensamento, porque nós não trabalhamos com objetos, nós trabalhamos com seres humanos. E a nossa mente está aqui. Então, se você não tiver essa base do conhecimento, as pessoas que são adeptas do próprio conhecimento de ordem espiritual, não é? Então, como é que você vai se aperfeiçoar? Não é? Agora, esta base é toda importante. Às vezes as pessoas reclamam, estou na faculdade, tem que estudar natação, não estou a fim de nadar, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Tudo é importante. Amanhã ou depois você vai ter que trabalhar com atleta de natação e negligenciou lá na faculdade, não é? Você perde a oportunidade. Então, tudo é importante. Se você está fazendo a faculdade, preste atenção em todas as disciplinas. Todas são importantes para você. Amanhã você vai achar falta. Hoje em dia o pessoal não sabe o que é intensidade porque esqueceu as leis de Newton. Na hora da faculdade, lá do colégio, do segundo grau, em física eu não gosto, me desinteresso. Aí hoje fica falando de intensidade, não sabe o que intensidade é. Não é? Então não tem nem noção, a noção vaga e sensorial do que é essa tal dessa intensidade. Porque deixou de prestar atenção no colégio. Lá na faculdade, preste atenção em tudo. Não é? Preste atenção e aperfeiçoe a você mesmo. Não se preocupe com os outros. Não se preocupe com aquilo. Lá na Inglaterra tem um ditado. Mind your own business. Mind your own fucking business. O inglês é brabo. Tá? É um dos povos mais bravos da Europa e do mundo. Daí vem os hooligans, né? É um povo, inclusive, extremamente violento. Eu morei lá há 10 anos e eu sei, pô. É uma conjunção de povos bárbaros, celtas, anglo-saxônicos, o Império Romano teve lá, não é? Vikings. É uma mistura de... Então você vai na academia lá, hoje, eu tenho um vídeo aqui no meu IGTV, há 2 anos atrás eu fiz um tour pelas academias old school na Inglaterra. Eu só fui em academia old school. Academia que tem dumbbell com 150 quilos. Duvido que na sua academia tem dumbbell superior a 50. Lá a academia tem dumbbell com 150 quilos. Tá lá no meu vídeo, só lá e ver, porra. Garotos, adolescentes, gente mais nova do que vocês, treinando muito mais pesado e de forma desafiadora que vocês treinam. Acompanho o trabalho do meu amigo Dino, Dino's Gym. Eu treinei e trabalhei dentro da academia de Solihull, do meu amigo Dino's Gym, do meu amigo Dino, da Dino's Gym. Esteve lá na Temple Gym, estivemos na Monster Gym. E Valdemar, desculpa interromper, 20 segundos, voou. Eu só tenho a agradecer a Deus pela tua vida. Obrigado por você fazer parte da nossa história da educação física brasileira e ser essa pessoa que para mim é fascinante.
Deus te abençoe demais. Amém. Obrigado. Depois a gente se fala pelo WhatsApp. Te adoro muito. Tchau, meus irmãos.